E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Marlon Ribeiro e sim, hoje vim trazer o primeiro vídeo aqui no canal mostrando a cara. E por que disso? Primeiramente porque eu quis. E segundo porque vai facilitar a edição dos próximos vídeos que estamos planejando aqui pro canal. E falando tudo isso, para esse primeiro vídeo aqui mostrando a cara, achamos que seria bastante justo começar explicando o nome do canal. Bom, o Fantara RPG na verdade é um sistema e cenário criado por mim em algum momento de 2014 e que vem sendo desenvolvido desde então. E você pode perguntar, mas que sistema é esse? É uma pergunta simples, eu sei, mas a resposta não é tão simples assim. Primeiro porque, como eu falei, o Fantara RPG é um sistema e cenário. E falar dos dois juntos pode ser um pouco complicado ao início. Então vamos separar esses dois aspectos. Assim a gente vai facilitar o entendimento da coisa. Acho interessante começar falando pelo sistema, porque é a partir dele que as coisas começam a se desenvolver. E vou explicar o porquê. A ideia era criar um sistema que permitisse aos jogadores fazerem qualquer tipo de personagem que eles quisessem. O mais próximo disso, pelo menos. Sem limitações de raças ou classes e todas as restrições que isso costuma trazer nos jogos tradicionais. Um sistema onde seria mais fácil criar um mago porradeiro ou um guerreiro inteligente, por exemplo. Enfim, eu tinha que fazer um sistema simples o suficiente a ponto de dar liberdade aos jogadores, ao mesmo tempo em que essas regras não podiam ser vagas o suficiente a ponto de virar bagunça. Olha o problema. E assim eu fui seguindo nessa linha principal, o que estabeleceu o primeiro pilar do Fantera. Os jogadores são livres para criar qualquer tipo de personagem. O que eu tinha que fazer era criar regras que auxiliassem nesse modelo de criação, sem que tudo virasse uma bagunça total. Ai, mas qualquer personagem? Então eu posso criar o Goku e o Rei Arthur no mesmo jogo? Claro que não, né? A criação deve respeitar o cenário. E no caso do Fantera, o sistema foi feito unicamente e exclusivamente para esse mundo. Então não é um sistema genérico. Um detalhe interessante é que o sistema começou a ser pensado antes mesmo do cenário. Isso porque eu estava viciado em Skyrim na época, e achei que seria legal usar o universo do jogo dentro de uma partida de RPG. A verdade é que esse jogo baseado em Skyrim nunca aconteceu. Isso porque na época, nesse mesmo tempo, eu estava criando também um card game para jogar com meus amigos. E esse card game possuía uma mitologia própria, com histórias que o pessoal acabou gostando bastante. Foi quando um amigo meu disse: "Por que você não faz um RPG desse card game?" E eu pensei: eu poderia fazer isso. Mas como que eu vou criar esse sistema? E aqui entra a conclusão. Eu não tinha que criar um sistema do zero. Eu já tinha um sistema em andamento. Tudo que eu tinha que fazer era direcionar ele para o caminho certo. É assim que as coisas se unem, meus amigos. Agora eu tinha um sistema e um cenário para me direcionar. Os primeiros testes foram feitos e até que o jogo fluiu bem. E depois de 6 anos testando esse bendito jogo, conseguimos criar regras bastante sólidas e que tornaram o jogo que ele é hoje. Obviamente que ainda não está 100% completo. Nenhum jogo é 100% completo. Então sempre haverá espaço para melhoria. Mas o mais importante é que no ponto em que ele está bem. Pelo menos pra gente, né? Pra outra pessoa pode ser uma merda. Mas enfim, sendo assim, vamos para o nosso próximo ponto. Como falei antes, o cenário surgiu daquele jogo de cartinhas. E o que a princípio era para ser épico, aos poucos foi se tornando mundano. Os jogos geralmente se passam no período que se assemelha à Idade Antiga ou Idade Média do nosso mundo, e outros aspectos vão depender da região desse universo em que você está, podendo variar entre reinos ou enfim, dá para entender. E o lance principal é o seguinte: existe um mega continente que foi praticamente todo separado, dividido entre leste e oeste. E do lado leste vivem os povos considerados livres e mais civilizados. Essa é a versão deles. E do lado oeste vivem os povos considerados menos civilizados, onde a magia é mais presente e as raças do passado se mostram com maior intensidade. Lembrando que boa parte do conhecimento que os jogadores têm do mundo
é contado por aquele pessoal do leste, pelo menos nesse modelo de jogo mais simples. E foi com essa ideia inicial que fizemos os primeiros jogos. Muita coisa foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e mesmo quando era apenas o card game, já havia muita história para se contar. Então o que fizemos nesses primeiros jogos foi basicamente experienciar a história envolvendo alguns desses personagens e o mistério que cercava alguns deles. E foi nesse início também, talvez por influência das coisas que eu gosto, estabelecemos o segundo pilar do Frontera. O cenário deve ser guiado por acontecimentos que respeitam a lógica, tanto na decisão dos jogadores quanto dos NPCs. O que isso significa? Não sei. Isso significa que a maioria das ações devem ser acompanhadas por consequências, sejam elas simples ou complexas. E quer dizer também que o rei dificilmente vai contratar um grupo de desconhecidos para fazer uma missão, sendo que ele tem um exército a seu comando. I'm sorry, who the hell are you? Mas não é só nesses casos que o segundo pilar se aplica. É importante que tanto o mestre quanto os jogadores tenham consciência de que os personagens são vivos e possuem suas necessidades próprias. Então também não espere invadir uma ruína e encontrar uma criatura que mora ali há 200 anos. Isso porque não faz sentido uma criatura querer se isolar dentro de uma ruína por todo esse tempo, principalmente se for uma criatura pensante. E se o mestre quiser colocar uma situação dessa, é bom que ele tenha uma excelente explicação para isso. Tem uma frase do Carl Sagan que diz: alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E aqui a gente pode aplicar algo parecido ao Frontera. Situações pouco lógicas requerem explicações muito lógicas. Então deu um bom motivo para a criatura estar ali há 200 anos sem se alimentar ou falar com ninguém. Mas bem, vamos para o terceiro e último tópico. A experiência que tivemos jogando ao longo desses anos foi se intensificando cada vez mais. Conforme o sistema foi ficando mais sólido e o cenário foi se desenvolvendo, isso permitiu que criássemos cada vez jogos mais incríveis e fantásticos. Eu ia usar a palavra aventuras, mas acredito que isso seria uma limitação de tudo que já aconteceu e tudo que ainda pode acontecer. Digo isso porque aqui no Frontera não é muito comum essa ideia de um grupo de aventureiros. Aqui os jogadores possuem suas próprias motivações, e cabe ao mestre querer unir ou não essas motivações, o que permite jogos em grupo ou onde os personagens competem entre si. E não é só isso. Essas aventuras podem ser clássicas, épicas, com coisas cotidianas, pouco ou muito políticas, ou tudo isso de uma vez. E é aqui que foi criado o terceiro pilar do Frontera. Os jogos devem contar uma história. Calma. Eu sei que qualquer jogo de RPG, qualquer sistema ou cenário sempre conta uma história. Mas acontece que aqui estamos falando de outro tipo de contação de história. O ideal é que o mestre consiga criar situações que envolvam os personagens e os jogadores de forma imersiva e consistente. Haja nessa história fatores já determinados ou não. O importante, além da diversão, é que essa história seja digna de ser contada aos quatro ventos. O que vai exigir bastante trabalho do mestre em alguns aspectos. Como os NPCs, por exemplo. Um bom jogo de Frontera é aquele onde os jogadores conseguem identificar os NPCs como tendo suas particularidades, e não como bonecos que dizem sim ou não e que estão ali para servi-los. Então é legal quando o mestre cria todo tipo de NPC, desde o bonzinho até aqueles mais desgraçados da cabeça, podendo também brincar com essas estruturas conforme as situações vão acontecendo. Então é isso, gente. Dificilmente eu vou conseguir explicar tudo em um único vídeo, mas acredito que esse aqui possa ser uma boa porta de entrada. E aos poucos eu vou soltando alguns vídeos aqui no canal explicando assuntos mais específicos, como ficha, criação de personagem, tendências, sistema mágico, como contar as histórias, criação de NPCs, enfim, várias coisas. Quero também agradecer todo mundo que chegou até aqui e que vem ajudando no crescimento do canal. E para quem é novo, não se esqueça de se inscrever e nos acompanhar. Estamos atualmente com uma série política, uma campanha de RPG sonorizada e ambientada com imagens. Tá bem legal. E confere lá o nosso capítulo 1. E para quem já viu, continue acompanhando porque o negócio tá ficando cada vez mais da hora. Ah, eu não falei isso, mas Santero é o nome do mundo, tá? Eu fiz o vídeo todo e não respondi o negócio lá do começo. Mas é isso. Frontera é o nome do mundo, lá do card game, e acabou se tornando também nome do cenário. Do sistema. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Fico por aqui. Fui.